Bom, continuando então. Cuida pra nós aí. Então, vamos pegar como exemplo de novo o ponto do cacique. Como é que ele risca? Essa caneta aqui. Esse é permanente. Eu quase que eu uso essa porcaria de novo. Foi quando eu terminei de destruir o quadro. Não, isso não funciona. Em Cristo. Então vamos lá. Logo 1. Espada. Como é que ele risca aqui? Âncora. Então. Isso aqui. Ele cruza duas espadas. Falangeiro de Ogum. Primeira linha de trabalho dele. Intermediário para Xangô. Na vibração também de Iemanjá, né? Beira-mar. Intermediário para Xangô. Segunda linha de trabalho dele com Xangô. Terceira linha de trabalho dele. Ele risca o que aqui? 3 estrelas. Que é Yorimá. Almas. Que é uma outra linha que ele trabalha. Então ele trabalha na linha de Ogum principal. Ele intermedia para Xangô. Mas tem uma ligação com Iemanjá e Oxalá também. E na linha de almas. Então, olha quantas linhas ele trabalha. Ogum, Xangô, Oxalá e Iemanjá e Orimá. Ele não tem muita ligação com Iori e Oxóssi. As linhas que ele trabalha mais é essas aqui. Linha de alma, linha de preto velho, de Orimá, linha de Ogum, linha de Xangô, linha de Iemanjá e linha de Oxalá. Tá? Então a gente tem uma ideia assim. Ele normalmente circula em volta, significando que esse ponto vai vibrar aqui dentro do terreiro. Quando ele risca assim, circula em volta, está vibrando aqui dentro. Né? Identificando o cacique, identificando a vibração da entidade chefe do trabalho, do terreiro. Bom, aí vem uma outra questão, que é um pouquinho mais complexa, que é a posição do ponto riscado. A posição do ponto riscado. Que eu acho que é uma das coisas mais complexas que tem. Essa parte inicial é mais simples. Então, a gente vai riscar aqui norte, sul, leste e oeste. A gente pode chamar isso aqui de cruzeiro. Cruzeiro. 2 entrecruzamentos. Um cruzeiro. Tem os que chamam de roda, roda de Exu, cruzeiro de Exu. Por quê? Porque assim como a gente coloca aqui os orixás, se a gente está falando em caboclo, em banda, se a gente aqui colocar Exu, também a gente vai ter, né, para o descarrego, onde vai estar cada um dos Exus principais, os chefes de falange, como a gente diz. Tá?
Mas vamos nos ater aqui aos orixás. Norte, sul, leste, oeste. Pelo que a gente estudou até então, norte seria ligado ao elemento terra. 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 E tem, então, ligação com Iorimá. Tá? Sul seria o elemento fogo. Xangô. Leste é ar. Oxóssi. E oeste vai ser água. E aí vai ser o tá? Então, distribuímos aqui os 4 orixás nos pontos principais. Norte, sul, leste, oeste. E por uma questão que eu não sei explicar para vocês porquê, Oxalá, Iemanjá, Iori vão estar nesse quadrante aqui. Nesse quadrante aqui. A gente tem que pensar o seguinte: se a gente pensar em números, eu como sou professor de matemática, a gente tem aqui positivo. Lembram dos números inteiros, números positivos, número negativo? Acima do zero, positivo. Mais 1, mais 2, mais 3. Abaixo do zero, negativo. Da direita, positivo. Da esquerda, negativo. Tá? Então a gente vai ter aqui um quadrante que é negativo com negativo. Aqui positivo com negativo. E aqui negativo com positivo. Aqui é o único quadrante que é positivo e positivo. Tá? Mas uma das explicações que eu tenho para Oxalá, Iemanjá e Iori estar junto é essa questão deles formarem a tríade, né? Eles que são os orixás que saem do mundo, né, abstrato, digamos assim, para formar o mundo concreto. Uma das questões da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vão ficar no quadrante que é positivo, totalmente positivo, tá? Iori poderia se dizer por ter essa ligação com o elemento ar e o elemento terra, por isso estaria aqui. Mas para Iemanjá e Oxalá a gente não teria o porquê, né? Colocar aqui, assim, a não ser por ser positivo e positivo. Eu não consegui, assim, uma explicação, o porquê que eu consigo, né, entender aqui. Até, se eu não me engano, o Rivas Neto não adota essa posição aqui, de botar Oxalá, Iemanjá e Iori aqui. Essa posição de botar Oxalá, Iemanjá e Iori nesse quadrante foi uma informação aqui do terreiro. Aqui do terreiro. Por quê? Porque nessas outras posições aqui nós vamos ter os outros orixás também, né? Se a gente tiver aqui, ó, sul, fogo com água, quem é que vai estar aqui? Lembram? Oxum. Fogo com água. Aqui, fogo com ar. Yansan. E aqui, Nanã, que é terra com água. Lembram? Nos quadrantes? O Rivas Neto não adota essa posição aqui, como a gente está colocando. Ele adota uma outra, tá? Mas aqui no terreiro, as entidades me explicaram assim. E aqui eles me deram a explicação, eu entendi. Água com fogo, Oxum, que é água quente, digamos assim, água morna, não é água de mar, água salgada. Né? Água doce. Água doce. Oxum.
Ar com fogo, Yansan, que é o ar em movimento, vento. Nanã, terra com água, também tranquilo, né? Que é o lodo, é o barro, tem relação com o Nanã, tá? E aqui, bom, mas o Rivas não adota, pelo menos nos livros que eu vi, ele não adota essa posição assim. Ele não explica dessa maneira. Tá? Mas no terreiro foi assim que eles explicaram. E a questão de colocar Oxalá e Iemanjá no quadrante positivo foi uma intuição que eu tive um dia quando eu vim perguntar aqui, né? E me veio muito essa questão de uma outra reta que assim paralela, né? E nessa reta paralela que estaria Oxalá, Iemanjá e Ori. Se a gente lembrar, é que é bem complexo, mas a gente pegar o livro do Rivas e for estudar a questão do Oxalá, da Iemanjá, que o Oxalá seria o ponto, a Iemanjá seria a reta, lembram? E aí depois o triângulo seria Ori, quando forma a trindade. Eu até conseguiria imaginar essa reta aqui como Oxalá e Iemanjá, né? E aí a reta seria Oxalá e Iemanjá e Ori estaria aqui. Deixa eu colocar melhor. Acho que fica mais claro daí para a gente tentar achar uma explicação. Eu colocaria aqui Oxalá e Iemanjá nessa reta. Tá? Acima aqui. E Ori seria onde? Seria o quadrante. O encontro do ar com a terra, digamos assim. Ele ficaria também nesse quadrante aqui. Por isso que os três vão se encontrar ali e formar a trindade. Tá? Agora, isso deve ter alguma explicação mais profunda que eu não consegui captar. Mas as entidades aqui do terreiro me falaram que é assim que funciona. E é a partir daqui que eu vou identificar aonde as entidades, como as entidades riscam o que elas estão querendo dizer. Por exemplo, uma entidade, quando risca vou dar um exemplo aqui. Pode ser um caboclo de Ogum de novo. Pegar o beira-mar. Cruzou duas espadas, né? Aqui, passa no meio, cruza bem no meio. Aqui ele bota uma âncora, né? E aí ele bota uma estrela aqui e uma estrela aqui. Não é? Como é que a gente interpretaria esse ponto? Um caboclo de Ogum, intermediário para Xangô, né? Ter essa ligação da Iemanjá, Xangô, Oxalá, e para Iorimá. Já dá para ter uma ideia que é o beira-mar, né? Por esse ponto a gente já tem uma ideia, porque tem ligação com Iorimá, tem ligação com Xangô, tem ligação com Iemanjá, né? Bom, continuando. Ele cruza as espadas, eu não tinha percebido isso, mas depois, quando eu fui analisar o ponto bem a fundo, ele sempre cruza as espadas de uma maneira bem central, no meio. Não fica nem mais para cima nem mais para baixo. Na real, até a maneira como eu desenhei aqui, eu desenhei errado. Porque ele faz milimetricamente. Ele pega que o centro fique cruzado bem aonde vai estar o meio da espada. Como se elas se cruzassem no meio de cada uma. A vibração dele. Qual é? Xangô. Equilíbrio. Meio com meio. Não é? Isso tem um simbolismo. Porque ele poderia cruzar lá em cima a espada, pegando sua pontinha, ou mais embaixo. Não, ele cruza no meio. Que é essa questão de equidade, né? Equilíbrio, estabilidade, meio a meio. Essa própria vibração de Xangô, a gente já percebe aqui a maneira como ele cruza a espada.
Tá? O que mais? A gente vai ter uma espada que liga aqui, pegando esse quadrante e trabalhando nesse quadrante, né? E outra que pega esse quadrante e esse quadrante. Então, o que me parece aqui? Que ele trabalha muito para descarrego com Nanã e Nhansan. Um descarrego bastante com essas energias aqui, né? E para a parte que trabalha de doutrinação, essa parte mais relacionada à fé, a coisa e tal, ele vai trabalhar muito com o lado Oxum, com o lado sentimental, emocional, né? Ele vai pegar as pessoas nesse lado aqui. Ele risca o ponto dele de força, né? Ele vai trabalhar muito nesse lado aqui, né? Quando ele trabalha a fé, ele trabalha uma fé que está relacionada ao amor, está relacionada ao sentimento. Por isso que é difícil da gente relacionar assim, tudo assim, quando eles estão riscando aquele ponto, eles estão evocando a força. Sim. Eles estão evocando. Eu interpretaria assim, né? Ele trabalha muito essas questões, né, sentimentais, essas questões ligadas ao Oxum, aos sentimentos, né, para direcionar as pessoas para a sua fé, para as pessoas crescerem, evoluírem. Quando ele trabalha com Oxum, ele trabalha para a pessoa evoluir, crescer espiritualmente. Para tirar aquela energia e fazer a pessoa evoluir, né? Evoluir para Iori, para Oxalá, para Iemanjá, né? Para essa questão. Mas, quando ele pega pessoas que estão também, né, muito, de alguma forma, desequilibradas, ele vai fazer com que a pessoa decante as suas energias em Nanã, né, e também evolua, mas decantando as suas energias da Nanã para evoluir. Então, me parece que ele tem uma ligação também muito forte com essa questão da estagnação, de tirar pessoas